A menstruação irregular pode ser o primeiro aviso de que algo errado está acontecendo no seu corpo. Doenças graves podem vir de forma silenciosa, com ciclos desregulados, e ignorar isso pode colocar a sua saúde em risco. Nesse vídeo eu vou revelar doenças graves que causam menstruação irregular e o principal, como tratar cada uma delas. Para começar do começo, o ciclo menstrual é aquele período entre uma menstruação e outra, ou seja, entre o primeiro dia da minha menstruação e o primeiro dia da próxima menstruação. Esse período, esse intervalo pode durar entre 21 a 35 dias e é o normal. O fluxo menstrual, ou seja, o sangramento da mulher, pode durar de 2 a 7 dias. Isso vai depender do corpo de cada mulher, porque cada corpo é único. Um fluxo menstrual normal é aquele que você precisa trocar de absorvente a cada 3 a 4 horas durante a menstruação e não usa absorvente noturno durante o dia. Ou seja, se você tem uma menstruação todo mês e tem um fluxo normal, parabéns, o seu ciclo é regular. Ele é normal e não tem nenhuma alteração. E quais são os sinais de que a sua menstruação é irregular? Primeira coisa é sobre o intervalo entre uma menstruação e outra. Se dura menos do que 21 dias ou mais de 35 dias, é um sinal de alerta. Se você tem uma menstruação que dura mais de 7 dias, que você precisa trocar o absorvente de hora em hora ou que precisa usar absorvente noturno durante o dia, também algo não está normal. Se você tem sangramentos de escape, ou seja, fora do período menstrual, ou que menstrua mais de uma vez durante o mês e não usa anticoncepcionais que possam justificar, são sinais de que a sua menstruação tem algo de errado e você precisa investigar. E o que uma mulher com menstruação irregular vai sentir? Além de toda a preocupação, ansiedade, insegurança por não saber quando que vai menstruar, ela pode sentir uma cólica muito forte antes ou durante a menstruação, pode vir um sangramento muito abundante ou muito escasso, muito pouco que ela não vai nem saber se é menstruação ou não, pode sentir também que aumentou a quantidade de espinhas e de pelos no corpo, vai ter dificuldade para engravidar e pode também ter uma irritabilidade maior, alterações no humor. Ou seja, uma mulher que tem um ciclo menstrual totalmente fora do comum, ela vai sentir mudanças físicas e emocionais na sua vida. E antes de você saber quais são as causas de uma menstruação irregular, você precisa ter certeza se a sua menstruação é irregular ou não. E uma forma muito fácil de fazer isso é registrando. Hoje em dia tem vários aplicativos super fáceis e gratuitos de você usar que você vai controlar a sua menstruação. Você vai colocar nesse aplicativo qual foi o primeiro dia que a sua menstruação desceu, como que está o seu fluxo, se você tem alguns sintomas e qual foi o último dia que você teve a sua menstruação. Todo mês você vai anotando e vai saber se a sua menstruação está irregular de fato ou não. Isso vai ser ótimo porque você vai conhecer sobre o seu corpo, sobre o seu ciclo menstrual e também vai ser fácil quando você for ao ginecologista e vai saber tudo o que aconteceu nos últimos meses com a sua menstruação. E se você não tem esse hábito de ficar anotando, comece para ontem e vai ser ótimo para a sua vida. E depois dessa dica maravilhosa, já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de saúde íntima. Agora vamos para a parte que mais gera dúvida. O que pode bagunçar o meu ciclo menstrual? A primeira coisa é a adolescência. Sabe quando a gente menstrua, geralmente lá entre 11 e 12 anos de idade, o nosso corpo ele passa por uma mudança. A gente está saindo da fase de criança para ir para a fase de mocinha, onde já pode engravidar. E toda vez que a gente passa por uma mudança, a gente precisa de um tempo de adaptação. E realmente por isso que acontece a menstruação irregular nessa fase. É super comum que lá no início a gente tenha uma menstruação mais bagunçada, vem um mês, no outro não vem, ou vem 2 vezes no mês, às vezes o fluxo menstrual tá forte, às vezes tá mais fraco, e é porque o corpo está se adaptando a essa nova fase.
Esse tempo de adaptação pode durar em média 2 anos. É comum que isso aconteça. E a menina que está menstruada, que começou a vida de mocinha por agora, é sempre bom ela andar com absorvente dentro da bolsa, porque a menstruação ela pode adiantar ou atrasar. Outro motivo desse ciclo irregular é o estresse. Sabe quando a gente está passando por aquele período bem difícil no trabalho, ficou muito mais puxado, está passando por algum problema familiar, emocional ou por algum tipo de pressão, está tendo noites mal dormidas, tudo isso parece super comum, mas o nosso corpo sente que está acontecendo uma mudança. Quando você passa por um momento de estresse todos os dias, o seu corpo vai produzir um hormônio chamado cortisol. Esse é o hormônio do estresse. E sabe qual é o problema? Ele desregula todos os hormônios do seu corpo, inclusive aqueles que regulam a sua menstruação. E é por isso que você vai ter uma menstruação irregular. E se você acha que é só o estresse muito grande ou que alterou muito a sua vida que vai mudar a sua menstruação, você está muito enganada. Até aquele estresse que você passa todos os dias sem perceber pode causar esse aumento do cortisol e bagunçar o seu ciclo menstrual. Para tratar o estresse, você precisa primeiro olhar para dentro de si e descobrir o que é que está causando esse sentimento tão ruim e tão poderoso, capaz de mudar todo o seu corpo. Você também pode fazer algumas coisas no seu dia a dia que vão te ajudar. Primeiro, dormir melhor, pelo menos 6, 7 horas por noite. Se movimentar, fazer pelo menos uma caminhada ou algum esporte que você gosta. Inclusive, você pode encontrar um hobby que faça você esquecer dos problemas da vida. Pode também buscar uma meditação guiada, tem vários vídeos no YouTube que ensinam a fazer isso. E o principal, desabafar. Pode ser com uma pessoa que você confie, algum amigo ou amiga. E o melhor é se for com um terapeuta, um psicólogo, porque é um profissional que vai fazer você entender o porquê de cada coisa e como resolver o seu problema. Outra coisa que pode causar essa menstruação irregular são os problemas na tireoide, porque ela funciona como freio ou acelerador do nosso corpo. E isso acontece no hipotireoidismo ou hipertireoidismo. No hipotireoidismo, a sua tireoide ela vai apertar o freio do seu corpo. Tudo vai acontecer de forma mais lenta. A mulher ela vai ter alguns sintomas como queda de cabelo, unha mais fraca, pele mais seca, vai sentir mais frio relacionado a outras pessoas e pode ter um ganho de peso. E como está tudo mais lento, a sua menstruação ela pode atrasar e até nem vir por um tempo. No hipertireoidismo, a tireoide faz o contrário. Ela aperta o acelerador e tudo vai acontecer de forma mais rápida. A pessoa vai sentir mais calor, vai ter perda de peso, mesmo com a fome tendo aumentado. Ela vai sentir uma ansiedade e a menstruação pode vir de forma mais rápida. Ela vem antes da data que deve acontecer. Para descobrir se você está com algum problema na tireoide, é muito fácil. Você vai fazer um exame de sangue para saber se os hormônios estão aumentados, diminuídos ou normais. Se você descobriu que eles estão alterados, vai tomar um remedinho em casa mesmo, é um comprimido e vai resolver o problema da tireoide e da sua menstruação irregular. Outra causa de menstruação irregular é a síndrome dos ovários policísticos. Isso vai atrapalhar a menstruação da seguinte forma. Na síndrome dos ovários policísticos, a mulher ela produz um pouco mais de hormônio masculino do que o normal para o nosso corpo. E isso vai fazer uma bagunça nos ovários. Eu vou explicar de maneira bem fácil e rapidinha para você entender o que acontece. Os ovários, eles têm a função de liberar todos os meses um óvulo. O óvulo, quando ele entra em contato com o espermatozoide, forma o bebezinho. Se ele não tem contato, forma a menstruação. Na síndrome dos ovários policísticos, o ovário ele fica todo louco com essa quantidade de hormônio masculino que tem no nosso corpo. E ele não sabe qual o momento certo de liberar o óvulo. Tem meses que ele libera um óvulo, tem meses que ele libera 2 óvulos e tem meses que ele não libera nenhum. E isso faz com que a sua menstruação fique toda doida e irregular. Uma mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, ela pode ficar vários meses sem menstruar. Pode ser 3, 4 meses e isso é super comum.
O problema é que quando essa menstruação vem, ela vem muito forte, vem com um sangramento muito grande. A mulher ela precisa trocar o absorvente a cada 1 hora ou até usar absorvente noturno. Quando tem muito sangramento, pode aumentar a umidade da sua periquita, porque acaba abafando esse local. E isso pode gerar infecções, pode causar mau cheiro na sua periquita e até corrimentos. Mas calma que eu tenho a solução. No Código Íntimo é onde eu te ensino como cuidar da sua periquita de maneira certa, principalmente nesses momentos de menstruação muito forte, para evitar qualquer tipo de problema na sua região íntima. Isso com certeza vai aumentar a sua autoestima, sua segurança e até o seu conforto no seu dia a dia. O link está no primeiro comentário fixado. Clica, acessa e vem aprender comigo. O tratamento da síndrome dos ovários policísticos vai precisar de uma alimentação mais saudável, com diminuição de açúcar, de carboidrato e também de gorduras ruins. Você vai precisar também fazer atividade física no seu dia a dia. Você pode escolher qual que você mais gosta, se é musculação, se é algum esporte. E também pode precisar de alguns medicamentos, como anticoncepcionais, para regularizar todo o seu ciclo menstrual e sair desse desconforto. O peso do nosso corpo também é capaz de influenciar bastante de quando vem ou deixa de vir a nossa menstruação, porque ele pode desregular a produção de hormônios do nosso corpo. Quando a mulher está com sobrepeso ou obesidade, o corpo começa a produzir mais estrogênio. Esse é um dos hormônios que regula a menstruação. O problema é que esse estrogênio não vem do lugar certo, ele vem da gordura. Quando tem muito estrogênio, isso pode impedir que o óvulozinho saia lá do ovário e produza a menstruação, pode deixar o seu ciclo menstrual irregular, pode aumentar o seu sangramento e até causar cólicas fortes. E não pense que é só o excesso de peso que vai causar alteração na sua menstruação. As mulheres que fazem esporte de alta performance, como ginastas, corredoras, mulheres que passam por algum transtorno alimentar, como anorexia, bulimia, ou mulheres que têm um percentual de gordura muito pequeno, menor do que 18%, podem ter alteração na sua menstruação porque o corpo não tem energia suficiente para produzir os hormônios que regulam a menstruação. Isso vai fazer com que a sua menstruação ela venha de maneira irregular, venha um mês, no outro não vem, ou então acabar de vez com a sua menstruação. Para resolver, no caso da obesidade, você precisa ter um acompanhamento nutricional, você precisa ter uma alimentação mais saudável, ricas em verduras, frutas, legumes, diminuída em carboidratos. Vai ter que praticar exercícios físicos e ver se tem algum outro problema hormonal, de outros hormônios que podem estar causando essa obesidade. Ou se você toma alguma medicação que está aumentando o seu peso. No caso de mulheres que façam atividade física excessiva, tem uma magreza extrema, ela pode aumentar a quantidade de comida, ou seja, a ingestão calórica no seu dia a dia. O importante é que ela tenha um equilíbrio em todo o seu corpo para poder ter uma regulação na sua menstruação. Algumas medicações também são capazes de alterar sua menstruação, porque mexem nos hormônios que regulam o seu ciclo menstrual. Um exemplo são os antidepressivos, utilizados para pessoas que têm ansiedade, depressão. Alguns deles são fluoxetina, sertralina e paroxetina. Alguns corticoides, que são remédios usados para inflamações ou alergias, também podem causar essas alterações na menstruação. Alguns exemplos são prednisona e dexametasona. Alguns anticoncepcionais também são capazes de alterar a sua menstruação. Você pode ter um sangramento de escape, sangramentos irregulares, ou seja, vir em um mês, no outro não vir, ou vir 2 vezes durante o mês e pode até cortar sua menstruação de vez. Alguns exemplos são as pílulas anticoncepcionais que você toma todos os dias, como Diane 35, Selene, pode ser os implantes, como o Implanon, pode ser o Dilmirena, que é o DIU hormonal, e até as injeções que você toma mensais, né, todo mês, ou as trimestrais, que é a cada 3 meses.
Alguns outros remédios que podem causar esse tipo de alteração na sua menstruação são alguns remédios para pressão alta, como propranolol, e a mulher que está passando por algum tratamento para câncer, como a quimioterapia. Se você está vendo que essas medicações estão causando essa alteração na sua menstruação e estão te incomodando, você pode ir até o médico, perguntar para ele se tem como alterar a medicação ou não, porque esse pequeno ajuste pode fazer todo o seu ciclo ficar de maneira regular, vir certinho todo mês. Quando a mulher amamenta de maneira exclusiva o seu bebê, ou seja, dá só o leite do peito para o neném, sem dar mais nada para ele, ela também pode ter alterações na sua menstruação. Por quê? Quando ela está amamentando de forma exclusiva, produz um hormônio chamado prolactina. E o que essa prolactina tem a ver com a menstruação, doutora? Quando você tem excesso de prolactina, tem muita prolactina no seu corpo, vai atrapalhar a ovulação. Se você não tem ovulação, você não tem menstruação. É nessa mesma linha de raciocínio que a gente entende que a mulher não pode engravidar durante a amamentação exclusiva, porque ela não tem a ovulação. Mas isso não significa que a mulher não possa engravidar durante esse período, porque pode ser que com o tempo a ovulação venha de surpresa e você pode engravidar mesmo amamentando de forma exclusiva o seu bebê. Então, é comum que você não tenha a ovulação, mas ela pode acontecer e a sua menstruação pode vir a qualquer momento, assim como a gravidez. O climatério e a menopausa são outras duas coisas que podem causar alteração na sua menstruação. Lá por volta dos 45, 47 anos de idade, a mulher ela vai mudar a fase da sua vida. Ela vai sair de uma vida que ela podia engravidar para outra que ela não vai mais engravidar, não vai mais ter o bebezinho. Os hormônios que são responsáveis por regular o ciclo menstrual começam a diminuir. Se eu tenho menor quantidade desses hormônios, eu vou ter uma menstruação que vem um mês, no outro mês não tem, e essa é uma reclamação comum das mulheres que estão passando por esse período. Se ela fica um ano completo sem menstruar, ela já entrou na menopausa. Durante esse tempo de um ano, ela começa a ter uma irregularidade na sua menstruação. Esse tempo é chamado de climatério. Esse momento é comum entre todas as mulheres dessa idade. É uma fase que todas vão passar. Ela pode ter outros sintomas, como aqueles calorões durante a noite, maior irritabilidade, alguma dificuldade para ter relações sexuais por causa da secura vaginal. Então é importante que você procure um ginecologista para fazer o tratamento desses sintomas e passar por essa fase de maneira mais confortável. Você não deve simplesmente ignorar uma menstruação irregular achando que é algo normal do seu corpo, porque isso pode trazer complicações terríveis para você. Você pode ter uma dificuldade para engravidar, pode ter sangramentos intensos, muito fortes e cólicas muito fortes quando essa menstruação vem e até anemias graves. Ou seja, quando que você deve buscar um ginecologista? Se você tem um ciclo irregular por mais de 3 meses, se a sua menstruação dura mais do que 7 dias, se você está se sentindo mais fraca e mais cansada durante esse período e até se você tem a presença de mais espinhas e pelos pelo rosto. E é importante que você leve anotado num papelzinho ou no aplicativo a data das suas menstruações nos meses anteriores para facilitar a sua consulta com o especialista. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar.